Hora de conversar com Mônica Bergamo e a Mônica tá em cima do fato. Mônica, uma bomba, hein? É Adroaldo, é carequinha do INSS, É é, é, cúpula é, do Rio de Janeiro, é tudo, né? é Banco tudo. Master, a PF resolveu sair para as ruas. Realmente, a PF parece que depois daquele projeto que não passou, né? Que poderia tirar o poder de investigação da PF, resolveu mostrar sua importância. E a coisa vai chegando muito perto dos altos escalões do governo, Mônica. O que você colheu aí de repercussão pra gente? E do governo e de tudo, né? O Megali, a PF ela atua no primeiro andar sempre, né? Nos andares de cima. Então isso gera pressões e descontentamentos dos mais variados poderes, né? Então essas seguidas operações e vazamentos de informações conseguidas com buscas e apreensões estão colocando a PF na mira de integrantes de todos os poderes, Megali, não é só do governo, legislativo, judiciário. Uma operação da PF, Megali, ela tem a capacidade de desarranjar uma série de situações. Você veja no Rio de Janeiro, o governo Cláudio Castro colocando aquela operação, matança no Complexo do Alemão como um grande trunfo, quando a PF chega lá no andar de cima, para investigar conexões da alta cúpula do Estado com o mesmo crime organizado, aí de silêncio, né? Então desarranja, joga uma outra luz sobre essas operações todas, sobre essa situação toda. Uma operação como a de hoje, Megali, tem capacidade de desarranjar também, né, Brasília, né? O universo político acaba que não acredita em coincidências. O senador Everton Rocha, que é o personagem principal da operação de hoje, por exemplo, ele é o relator da indicação do Jorge Messias, o atual advogado-geral da União, para o Supremo Tribunal Federal. O que pessoas do próprio governo com quem eu conversei hoje cedo já pensam? Que isso pode gerar um grande descontentamento nele e uma desconfiança do próprio governo, já que a PF está subordinada ao governo, e isso talvez pode dificultar a aprovação do nome do Messias para a vaga. Ele é o relator, ele vai dar o primeiro voto, ele pode, portanto, dificultar as coisas. Agora, os vazamentos estão atingindo o próprio governo. Vídeos vazamentos sobre as relações do filho do presidente Lula, o Luiz Fábio, com integrantes, né, com o Careca, com pessoas próximas ao Careca do INSS, não em coisas do INSS. O filho do Lula não tem nenhum envolvimento, nada conhecido com o escândalo do INSS, mas tem ligação com algumas dessas pessoas em outros empreendimentos, e isso tem chegado à imprensa a conta gotas, gera um desgaste para o governo, alimenta a oposição e, portanto, gera um descontentamento. No Supremo, Megali, ministros acreditam a PF o vazamento de contratos da mulher do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master, contratos milionários, né? E o banco que também foi alvo de investigações. Esses documentos teriam sido encontrados nessas operações e depois chegado à imprensa. Então, tudo isso vai gerando um caldo, Megali, em que a PF passa a ser bombardeado por todos os lados como um órgão, o que dizem, que está descontrolado, que tem vários grupos conflagrados internamente, que cada grupo atira contra uma força política, que não apenas investiga como é o seu papel, mas que também vaza informações com objetivos políticos, enfim. PF entrando novamente na mira, a gente já viu isso em anos passados, né? Agora, é isso, o PF não está aí poupando ninguém, está chegando aí ao andar de cima, pegando banqueiro, pegando milionário, pegando bilionário, pegando a cúpula do governo do Rio, pegando cúpula aqui do governo federal e do INSS especialmente, né? E fica essa situação contraditória. A PF, que é um órgão do governo, Megali, né? O governo poderia faturar com essas operações, estamos combatendo todos os crimes, chegando a tantos interesses que acaba incomodando o governo federal, o Congresso, o Supremo, acaba incomodando todo mundo, Megali. E um ouvinte escreveu uma pensata muito pertinente que já repararam quantas pessoas ligadas à política são presas no Brasil toda hora em operações e como quase nunca a gente vê alguém ligado àquilo que a gente chama de crime organizado tradicional sendo levado em cana? Recentemente teve. Operação Carbono Oculto, chegou até a Faria Lima. Aquilo sim, é uma operação contra o andar de cima do crime organizado, mas essas operações são raríssimas, né? Será que os bandidões mais perigosos do Brasil são mesmo aqueles que mexem com drogas ou aqueles que mexem com leis? Né? Posso acrescentar uma informação aqui que chegou com o nosso colega Túlio Amâncio, repórter aqui do Grupo em Brasília. A gente estava falando sobre o número 2 do Ministério da Previdência Social, o secretário executivo Adroaldo Portal.
E eu falava que o fato de ele ter sido nomeado secretário executivo do Ministério no governo Lula, quando já havia, em maio desse ano, né, quando já havia estourado o escândalo de fraudes do INSS, e o Túlio trouxe aqui a informação de que o Adroaldo foi indicado ao cargo pelo senador Everton Rocha. E já foi assessor do próprio senador, né? Então, ele é uma indicação própria do Everton Rocha para essa posição de número 2 no secretário, ou no Ministério. É porque são todos do PDT, né? O todos. PDT estava com essa... enfim, ao PDT coube o Ministério da Previdência. Então, todos ali têm essa ligação. Só fazendo esse adendo. Sim. Muito bem. É um nicho do PDT, vamos dizer. E Mônica Bergamo, bom, muita gente cobrando aqui Não. informações sobre o filho do Lula. A Mônica falou, né? O Lulinha não tá nessa. E aí as pessoas estão misturando as estações aqui, porque o filho do Lula viajou com um careca do INSS, mas fora isso não tem nada contra ele, né? Até onde se sabe. E tem um irmão do Lula. Com o INSS, não. E tem o irmão do Lula. É porque surgiu uma notícia de que o filho do Lula viajou para a Europa, para Portugal, na primeira classe de um avião, e ao lado dele estava o careca do INSS. Não era ao lado, era em outra fileira, mas deu para entender. No mesmo voo, na primeira classe, não estavam juntos, mas estavam no mesmo voo. O que pode ser circunstancial, né? Eu já viajei com o Felipão no mesmo voo, não quer dizer que eu tenho alguma ligação com o Felipão. Tem certeza que era ele? Tô brincando. E a gente viajou um dia desses com o Eduardo Bolsonaro, lembra? Acho que para o Rio de Janeiro, né? Apenas uma coincidência. Mas, enfim... Os advogados do filho do presidente falam isso. Ele viajou com o careca do ABC e com mais 300 pessoas. Não, o careca do ABC são os punks lá dos anos 80. O careca, desculpa, o careca do INSS. O careca do ABC, adorei. Ele pega só o detalhe para transformar no principal, né, Sheila? O Megali, ele consegue. Ele pega o detalhezinho e transforma no principal. Eu tinha medo dos carecas do ABC, mas eu tenho mais do careca do INSS. É isso. Então existe, mas é uma outra coisa totalmente diferente. Mas os vazamentos, imagine como isso é recebido pelo presidente Lula, né, Megali? Então a Polícia Federal, ela tem essa contradição em si, quer dizer, ela é do governo, mas ela é um órgão de Estado, então ela atua muitas vezes, isso nós vimos em vários governos, a gente lembra do Bolsonaro reclamando muito naquela famosa reunião ministerial gravada, reclamando da PF, falando que ia colocar gente dele, né, no Rio de Janeiro, porque senão estava incomodando lá os amigos dele, os filhos dele. Enfim, a PF tem essa contradição básica de ser do governo, mas muitas vezes ter que investigar o próprio governo, como está acontecendo aí no INSS. Tá certo. Mônica, boa quinta-feira para você. Qualquer novidade é só avisar.